Show de bola, concurseiro. Vamos lá, Estatuto do Servidor do município de Arapiraca. Como é que se estuda estatuto? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter ideia que os estatutos de servidores são leis antigas. São leis antigas, normalmente está muito desatualizado, porque o que aconteceu? Quando teve a Constituição de 88, se criou ali a Lei 8.112. Logo depois teve a Lei de 8.112, que trata dos servidores públicos federais, né? O Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Daí, a partir daí, os estados, os municípios começaram a criar os seus estatutos com base nessa lei. Era o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Só que o tempo foi passando e, pelo fato do tempo ir passando, houve algumas alterações na lei federal, alguns institutos foram considerados inconstitucionais, outros institutos aumentaram ali o prazo, por exemplo, estabilidade, estágio probatório, tudo isso aí aumentou para 3 anos, mas na maioria dos estatutos que eu dou aula, eu já dou aula de estatuto há muito tempo, e muitos deles ainda têm ali o prazo de 2 anos, ainda tem ali o prazo de 24 meses. Professor, e como é que a gente resolve isso? Veja, eu sempre digo uma coisa. O cara que vai fazer a sua questão, né, que vai fazer a questão que vai estar na sua prova, ele tem um conhecimento, no mínimo, ali de direito. Ele tem um mínimo de conhecimento. Eu parto dessa premissa. Então, quando ele vir na prova, no estatuto, dizendo assim, que o estágio probatório é de 24 meses, estágio probatório é de 2 anos, porra, na cabeça dele ele vai bater e vai dizer assim, cara, isso está desatualizado, porque esse estatuto é de 1992, essa alteração aconteceu em 98. Então, peraí, eu não vou fazer uma questão dessa não. Sabe por que eu não vou fazer uma questão dessa? Porque vai gerar recurso, tanto de um lado quanto para o outro. Se ele colocar lá que a resposta é 2 anos, cabe recurso, porque atualmente você, quando ingressar no Serviço Municipal de Arapiraca, você vai ter que cumprir 3 anos de estágio probatório. Então vai caber recurso. E se ele colocar que é 3 anos, vai caber recurso, porque ele vai colocar no início da questão, de acordo com o Estatuto do Servidor Público de Arapiraca. Tá entendendo? Então ele, na sapiência dele, ele vai chegar e não vai querer nem sequer entrar nesse método. Tem muita coisa para ser perguntada. Tem muita coisa. Então ele não vai arriscar uma questão para criar recurso. Segundo ponto que eu quero trabalhar com você é o seguinte: estudo de estatuto é estudo da letra da lei. Você vai ter que, infelizmente ou felizmente, você vai ter que acompanhar comigo aqui a leitura da letra da lei. Não tem como a gente fugir disso, né? Por quê? Porque aqui eu vou mostrar para você quais são as pegadinhas recorrentes das bancas, o que é que ela pode mudar, o que é que ela pode trazer. Dizer, olha, tá vendo essa palavra aqui? Normalmente as bancas mudam disso. Por quê? Eu já tenho experiência nessa área, então eu tenho mais ou menos ideia do que a banca vai cobrar. E tem coisas que você vai ler e não vai entender, porque você não faz parte do serviço público. E como eu já sou servidor público desde 98, já tem um bom tempo que eu sou servidor público, eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área. Beleza? Então, eu gosto muito de, quando eu dou aula de estatuto, eu pedir para que o aluno confie em mim. Confie no que eu vou passar para você. Certo? Beleza? Então, vamos lá? Vamos começar aqui só para a gente organizar aqui. Cadê aqui? Pronto, olha ele aí. Vamos lá. Estatuto do Servidor do município de Arapiraca. Vamos lá. Olha só. Também chamado de regime jurídico único, viu? Então veja que dependendo do... Deixa eu só ficar aqui mais centralizado para ficar mais bonito. Não é bonito não, professor, não é milagre não. Olha só, só para você ter ideia, também é chamado de regime jurídico único do servidor. Então, tanto faz, você vai encontrar regime jurídico único ou vai encontrar estatuto do servidor. No edital tem estatuto do servidor. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Olha aí. Dos princípios fundamentais e objetivos, conceitos e critérios. Veja, a primeira parte do estatuto tem uma parte mais de definição. Isso, meu aluno, você tem que ter ideia que é um trabalho seu. É uma leitura também que você deve ter de maneira atenta. Então, ele vai dizer para que serve essa lei, por que se criou essa lei. Ele diz assim, ó, esta lei consolida o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Arapiraca, instituído pela Lei número 1544, de 22 de dezembro de 87, ou seja, foi antes da Constituição. Então veja que tem uma porrada de coisa desatualizada, né? Incorporando os dispositivos posteriores, né? Teve ali algumas alterações,
estabelecidos pelas Constituições Federais e Estadual, também como de acordo com a lei orgânica. Tá certo? Então vamos lá. Princípios. Quais são os princípios que são adotados? Já tem assim, eu não vou omitir. Aqui eu já tenho uma cara de questão. Veja, meu aluno, eu já fiz questões de concurso. Ainda hoje eu faço questões para trabalhar com você. Você vai ter questões do estatuto também para trabalhar. Então, entenda uma coisa. Quando eu começo a fazer as questões do estatuto, como qualquer outra pessoa, começa por onde? Pelo começo. Então, eu já vou, eu fazendo a questão, eu vou olhar aqui e fazer assim. Ah, aqui tem uma carinha de questão. Tem uma carinha de questão. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar na sua prova. De acordo com o Estatuto do Servidor Público do município de Arapiraca, né? Ou eu já vou tentar amarrar de acordo com o artigo, já para deixar bem firme mesmo. A adoção do regime jurídico único tem como objetivo ajustar o serviço público municipal aos seguintes princípios. Aí eu chego na sua questão e coloco assim, ó. Certo. 2 pontos. Aí eu coloco aqui, ó, letra A, letra B, letra C e letra D. Bem simples, uma questão bem simples. Faço copia e cola como a maioria das questões fazem. Aí vamos lá. Valorização dos cargos e funções públicas, dignificação dos seus ocupantes. Aumento de produtividade no serviço. Maior racionalidade, eficiência, consequente eficácia quanto aos efeitos dos serviços prestados à comunidade. Crescente profissionalização e aperfeiçoamento do servidor em sua respectiva carreira. Aí veja, lá na sua prova, o que é que eu vou pegar? Eu vou ter que pensar em alguma alternativa dessa que dá para o cara pegar, mudar alguma coisa. E às vezes é uma mudança besta. E de fato é uma mudança besta. Ele chegar aqui no maior, bota menor racionalidade dos gastos. Aí, menor racionalidade dos gastos, aí o cara faz, opa, de fato, tem que economizar. Tá entendendo a lógica? Aí, menor racionalidade dos gastos, eficiência e consequente eficácia. O meu amigo, o aluno vai... Olha, o cara que não leu nem sequer o estatuto nunca acerta uma questão dessa. Porque mesmo que ele vá pela lógica, ele vai ver menor racionalidade dos gastos. Opa, peraí, então eu tenho que gastar menos. Aí ele vai lá e não vai achar alternativa. Pra ele, na cabeça dele vai estar tudo certo. Tem sentido para você? Tá comigo? Confia em mim? Então vamos embora. Aí eu tenho, ó, fortalecimento do sistema de mérito do servidor, oferindo através da avaliação de desempenho. Existe uma avaliação periódica de desempenho, só que essa avaliação periódica de desempenho não está, de certa forma, ainda regimentada, não existe uma lei regulamentando isso. Né? Era o que o antigo ministro da Economia queria fazer, o Paulo Guedes, é o que o Haddad quer fazer, é exatamente não tirar a estabilidade do servidor público, mas criar essa avaliação de desempenho. Veja, entenda que isso tem que ser feito. Né? E não tem nada a ver com política, meu aluno. Porque o Paulo Guedes queria isso, atualmente o Haddad também quer isso, mas a ideia é essa, porque tem muito servidor público, eu ia falar um palavrão, é foda, meu irmão, e você conhece, você sabe do que eu estou falando, entendeu? Então eu preciso dessa avaliação periódica de desempenho. Depois eu vou falar mais sobre isso mais adiante, certo? Então ele tem, ó, progresso e desenvolvimento dos seus conhecimentos pertinentes e aplicados ao serviço público municipal em geral e à carreira em particular. Aí, conduta funcional pautada por uma norma jurídica e ética única, né? Por isso que existem alguns estatutos, né? Existem alguns municípios que têm o seu código de ética. Existe a lei federal, a 7716, que trata sobre o código de ética federal, certo? Constituição dos quadros dirigentes mediante formação e aperfeiçoamento de agentes públicos capacitados a garantir a qualidade da produtividade e a continuidade da ação governamental do municipal em consonância com os critérios éticos moralizadores do serviço público. Organização dos grupos ocupacionais ou categorias funcionais, levando em consideração as seguintes características: atribuições, requisitos de provimento de cargos, fixação de área de recrutamento, critérios para a progressão de carreira, regime de condição de trabalho e características especiais. Perceba, meu aluno, que aqui é aquele ponto que você deve, de fato, fazer o quê? Fazer aquela velha e boa leitura atenta, porque, assim, tem uma excelente chance de ser a primeira questão na sua prova, né? Então, eu tenho aqui outra conceituação, explicando o que seria o regime jurídico único. Ó. É o conjunto de normas legais que disciplina as relações de trabalho dos servidores públicos do município de Arapiraca, da administração centralizada, ou seja, do próprio município, e descentralizada daquelas institutos criados, né? As instituições criadas pelo município, aliás, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, eu tenho ali
a administração pública descentralizada. Por isso que ele coloca aqui, ó, autarquias e fundações mantidas pelo poder público municipal. Com a adoção do regime jurídico único, a consolidação das leis do trabalho passa a ser regime de exceção. Atenção aí. Aplicada aos casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária na forma definida no artigo 221. Veja. Todo servidor público é regido por um estatuto, professor? Não. Não, não e não. Tem servidor público que é chamado de empregado público. O empregado público é regido pela CLT. Sim, essa mesma CLT que o pessoal fica dizendo assim, eu quero deixar de ser CLT. Eu conheço pessoas que viveram a vida todinha como é CLT, vive muito bem, graças a Deus. Você não quer, eu mesmo não quis. Eu mesmo não quis, que era uma coisa minha, eu quis concurso público. E não tem problema nenhum se você não quiser concurso público ou quiser, mas você está assistindo essa aula, você vai querer, né? Claro. Mas veja, entenda que tem concursos públicos que o regime é o seletista. Você fez concurso para Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Banco do Nordeste, tudo isso aí é regime seletista. Só que entenda, meu aluno, não é o fato do cara ser regime seletista que der a louca no dirigente do órgão vai mandar você embora, não. Você tem, veja só, atenção, entre aspas, uma certa estabilidade, porque para você ser demitido tem que ter contraditório, ampla defesa. Não é para uma demissão de uma empresa particular, não. Entendeu? Então, tem municípios, eu já trabalhei em regime CLT em municípios, né, em Rio Largo é aqui, um município aqui de Alagoas também, lá não tem regime próprio. Então, a gente era regido pela CLT. E não tinha problema nenhum. Carteira, até um dia desse eu recebi um dinheiro que estava lá guardado, que eu nem sabia que tinha lá. Estava lá. Foi bom que ficou gerando juro. Entendeu? Então, entenda que nem sempre o fato de ser CLT vai ser uma coisa que você vai ser demitido a qualquer... Não, não é assim, calma. Você é empregado público. Você sendo empregado público, você é uma categoria de servidor público. Para ser demitido tem que ter contraditório, ampla defesa, tem que ter. E aqui o estatuto ele traz as hipóteses também. Beleza? Então fica tranquilo com relação a isso. Em Arapiraca nós temos o estatuto. Então, antigamente, antes desse estatuto, era regido pela CLT. Então, retirou a CLT e colocou o estatuto. Ficou claro? Então, vamos lá. Aí, vem dizendo que é servidor público. Ó, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Olha só. Você é funcionário... Veja, existe o funcionário público. Entenda aqui, ó. Eu acho que eu usei o termo errado, mas vou corrigir agora. Eu tenho um funcionário público onde eu tenho o servidor público, certo? Eu tenho o empregado público e o temporário. É o contratado. É o que você conhece como contratado. Pronto. O servidor público ocupa cargo público. Cargo público. Se ele ocupa cargo público, ele é regido por um estatuto. Se você é empregado público, você ocupa emprego público. Se você ocupa emprego público, entenda uma coisa, você é regida pela CLT. E se você é temporário, você vai ser servidor público para fins penais, você vai ser funcionário público para fins penais, só que você vai ser regido por um contrato. Você vai ser regido aqui por um contrato. E esse contrato é por tempo determinado, ou seja, tempo determinado. E nesse temporário você pode exercer uma função pública, né? Então entenda aqui essa distinção. Então eu tenho funcionário público, onde eu tenho um servidor público, que você futuramente vai ser servidor público, eu tenho os empregados públicos, porque tem municípios que não têm regime próprio, é o que a gente chama, não tem regime próprio, então ele vai ser regido pela CLT, e tem, dentro do município que você vai trabalhar, em Arapiraca, ter pessoas contratadas. Possivelmente você que está assistindo essa minha aula é contratado. Então você é um funcionário público temporário. Beleza? Então vamos lá. Cargo. O que é o cargo? É a unidade de medida da estrutura organizacional. Veja aqui, eu tenho dentro da estrutura do município, eu tenho vários cargos. Professor, médico, assistente social, nutricionista, vários. Então, cada um desses é dentro de uma estrutura organização do município.
Só que você pode exercer um cargo, você pode ter um cargo público e exercer uma função. Ou seja, dentro do cargo público eu tenho funções desse cargo público. Entendeu? Então, eu tenho aqui, ó, função é o conjunto de atribuições. Então, veja que cargo é a unidade de medida da estrutura e a função é o que você vai exercer. Então, você pode ter cargo de professor e a função de professor. Você pode ter o cargo de professor, só que você foi eleito, eu não sei se Arapiraca é eleição para professor de escola, eu não sei se é indicação ou é eleição, enfim, já trabalhei em municípios que era indicação, já trabalhei em municípios que era eleição, já trabalhei em município que era eleição, mas no final era uma indicação ali, você sabe o que eu estou falando, né? Enfim, então eu posso ser professor, ocupar um cargo de professor e exercer a função de quê? De diretor de escola, gestor escolar. Entendeu a lógica? Sacou? Viu a diferença? Então vamos lá, vamos seguir. Aí ele vai agora explicar, né? Ó, os cargos públicos municipais serão acessíveis a todos os brasileiros. Aí qual é a pegadinha que a banca pode trazer aqui? Os cargos públicos municipais são acessíveis apenas aos brasileiros natos. Não, veja, quando a lei fala brasileiro, você tem que incluir o nato e o naturalizado. São os dois. Quando a lei quer falar apenas um, ela vai dizer brasileiro nato. Se ela quiser falar brasileiro naturalizado, ela vai dizer brasileiro naturalizado. Ok? Aí, observadas as condições estabelecidas em lei e em legislação complementar. É vedada a prestação de serviço gratuito em cargo público, salvo nos casos expressamente determinados por lei. Eu não posso chegar no município de Arapiraca e dizer assim, meu sonho é ser professor no município de Arapiraca. Meu sonho é ser assistente educacional no município de Arapiraca. Meu sonho é ser secretário escolar no município de Arapiraca. Eu trabalho de graça, senhor prefeito. Não posso. Eu não posso. Agora, tem situações onde eu posso trabalhar de graça. Mesário, jurado, entendeu? Tem as hipóteses previstas em lei. Fechou? Vem cá. Os cargos da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Arapiraca se distribuem em grupos e subgrupos. Olha, eu tenho grupos e subgrupos ocupacionais. Categorias funcionais, como os respectivos códigos. Você sabe que cada cargo público tem um códigozinho ali. Você vai, no plano de cargos e carreiras, você vai analisar. Lá você tem lá cada cargo, cada carreira, eu tenho ali um códigozinho que você vai analisar. Beleza? Professor, eu estou estudando para ingressar no município de Arapiraca. Quero ingressar. Peraí, como é que eu preciso fazer? Primeiro, você vai ter que atender esses primeiros requisitos aqui, ó. São requisitos básicos para o ingresso em serviço público. Aí a banca faz o quê? Exceto. Sacou? Sempre é assim. Quando ela tem essa enumeração, ela traz uma questão pedindo a exceção. Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Porque é mais fácil criar a questão assim, sabia? É botar, veja só, aqui eu boto letra A, B, C e D. Aí eu boto aqui, ó, exceto. Aí aqui, nacionalidade brasileira, nata. Acabou. Já fiz a questão. Acabou. Vê qual o trabalho. Me diz. Qual foi o trabalho que eu tive aí? Nenhum. Nenhum. Só fiz escrever a palavra exceto e nato. Entendeu? E botar A, B, C, D. Então, é uma cara de questão. Por quê? Porque é muito mais fácil de se resolver essa questão. Então, ó, eu preciso de nacionalidade brasileira. Pode ser nato ou naturalizado. Gozo de direitos políticos. O que é gozo de direitos políticos? Capacidade de votar, ser votado, de fazer concurso público, né? de pleitear uma ação popular. Quitação das obrigações militares e eleitorais. Atualmente, ainda o serviço militar não é obrigatório para as mulheres, então ainda hoje, só quem tem a obrigatoriedade de cumprir o serviço militar ainda são os homens, apesar das mulheres poderem exercer o cargo agora de maneira voluntária, mas não obrigatória como queriam que fosse, né? Mas por enquanto ainda é voluntário. Nível de escolaridade exigido para o cargo, por isso que no seu edital você vai olhar lá se é nível superior, se é nível médio, né? Se é nível técnico. Idade mínima de 18 anos, né? Beleza? Na época que foi criado isso aqui, a idade mínima, a menor idade era com 21 anos. Então, o que acontecia? Quando o cara completava 18 anos e passava em concurso público, ele tinha que ser emancipado. Olha que interessante. E aptidão física e mental.
A depender do cargo, pode-se exigir outros. Isso você vai ter que olhar no edital. Por exemplo, tem avaliação de títulos para concurso de professor, né? Então tem ali alguns, ó. Por isso que ele diz aqui, ó, a natureza das atribuições do cargo determinado poderá justificar a exigência de outros requisitos específicos, desde que estabelecidos em lei. Olha que coisa linda. Tem que ser estabelecido em lei. Então, o cargo que vai criar, cargo de professor, tem uma lei que criou. Cargo de secretário escolar, tem uma lei que criou. De assistente educacional, teve uma lei que criou. Então, eu vou olhar essa lei e vou ver se tem outros requisitos. Possivelmente está no seu edital, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho vagas para os PCDs, né? Porque aqui ainda, veja aqui, pessoas portadoras de deficiência. Esse termo não existe mais. Esse termo aqui já foi extinto desde 2015. Hoje o termo politicamente correto é pessoas com deficiência. Então eu tenho aí o famoso PCD. Aí, é assegurado o direito à inscrição do concurso público para provimento de cargos, cujas atribuições estejam aptas a exercer, sendo-lhe reservadas 20% das vagas oferecidas. 20% das vagas oferecidas. Então, tenham aí 20% das vagas oferecidas para o atual concurso. Forma de investidura, vamos lá. O provimento inicial dos cargos públicos faz-se-á mediante auto da autoridade competente. Prefeito. É o nosso chefinho, né? Prefeito. Completando-se a investidura com a posse. Atenção aqui. Vou anotar aqui, para depois você não vir dizer, eu nem sabia disso. Ó, posse. Adoro essa aula. Eu adoro dar aula de estatuto. Posse é forma de investidura, vírgula. Não é forma de provimento. Ponto. Pessoal, o que é que significa isso? Vamos lá. Aqui eu chamo de caminho dos sonhos do concurseiro. Caminho dos sonhos do concurseiro. Aqui, ó, 3 marcos. Nomeação, posse e entrada em exercício. Pronto. Você está estudando para fazer esse concurso de Arapiraca. Você foi aprovado, entrou nas vagas, o prefeito municipal, ou ele pode delegar para o secretário de administração pública, normalmente ele delega para o secretário de administração pública, ele só vai estar no dia mesmo de lhe entregar para aparecer na TV, mas enfim. Nomeação. Ele vai nomear você. Nomeação no diário oficial. Aí ele vai dizer assim, compareça tal data, assim, assim, assim. Vai entregar, pronto. Pela lei, por esse estatuto, você tem 30 dias. Você pega, é nomeado, aí você vai ter 30 dias para tomar posse. E depois que você toma posse, você vai ter 30 dias para entrar em exercício. É um prazo. Agora vem cá, vamos jogar aqui uma real. Veja. Recentemente eu fui. Recentemente não, fez 1 ano já, né? Vai fazer já 2. Vai fazer 2 agora já. Eu fui nomeado para professor de Pilar. Professor de matemática de Pilar. Eu sou formado em matemática, química e direito. Né? Aí o que acontece? Eu fui chamado para ser professor em Pilar. Beleza. Fui lá. A minha nomeação saiu na sexta-feira. Na sexta-feira foi. Na sexta. Mandando eu. Aliás, foi na quinta. Saiu na quinta. Mandando eu comparecer na sexta já. E eu já tomei posse na sexta-feira. A nomeação saiu na quinta e eu já tomei posse. E minha posse já era na sexta. Sério, já era na sexta. E eu entrei em exercício na segunda. Eu sou tão rápido assim, podia pedir. Podia, entenda. Aqui é o prazo da lei. Mas entenda, meu amigo, eu lutei tanto para ser aprovado em concurso. Me acabei. O cara pega, me chama, eu vou embora, meu irmão. Não pense nem 2 vezes. Mesma coisa foi quando eu passei no concurso para bombeiro aqui em Alagoas.
Saiu na quarta-feira a convocação da gente, para a gente se apresentar na quinta. Na quinta. Eu fiquei sabendo na quarta à tarde. Só fiz jogar duas camisas, duas calças e parti para Alagoas. Vim embora para cá, eu sou de Garanhuns. Vim embora para cá. Sem pensar duas vezes. Porque qual é a ideia? Quanto mais rápido eu entro em exercício, mais rápido eu começo a ganhar. Porque eu comecei a entrar em exercício e já estou ganhando dinheiro. Já começo a contar o cacau para receber daqui a um mês. Entendeu? Então, essa é a lógica. Aqui a lei tem um prazo, que é o que a banca vai perguntar para você. Mas na prática isso muda muito. Então não confie muito nesses prazos, não. Aqui é só para o concurso público. Porque pode acontecer sua nomeação num dia e convocação no outro. Pois é, foi o que aconteceu comigo. 2 vezes. Entendeu? Então fique atento aqui. Então vamos lá. A nomeação é o que a gente chama de forma originária de provimento. Opa, tá vendo ali em cima? Olha em cima na sua tela. Opa, desculpa. Olha em cima lá, ó. Posse é forma de investidura e não forma de provimento. Por quê? Porque a forma de provimento é quem? É a nomeação. Ó a pegadinha boa. Aí é a forma originária de provimento. O que seria provimento, professor? É, ó. Ei, vem cá. Hein? Era bom se fosse assim, né? Vem cá, vem trabalhar aqui. Vem. Entendeu? Então, a forma originária de provimento é a nomeação. Existem outras que eu vou trabalhar no bloco a seguir. E pode ter certeza que vai ser a questão da sua prova. Olha, eu estou aqui gravando essa aula no começo de outubro. Pode ter certeza que eu já estou falando aqui. E na sua prova vai ter essa parte que eu estou dando aula e a parte que eu vou tratar no bloco a seguir. Essas são as formas derivadas de provimento. Beleza? Então fique atento. Vamos lá. Então eu tenho a forma originária de provimento, que é a nomeação. Eu tenho a posse, que é a forma de investidura. Ô, professor, mas a nomeação, veja, a nomeação é chamando você. Vem cá. Já a investidura, porque qual é a grande sacada? Da nomeação até aqui, meu aluno, você não é servidor público. Eu já fui nomeado para o concurso do TJ em 2008, 2012 e 2017, em Pernambuco. Não fui, só fui nomeado e desisti. Então, o que acontece? Eu não tomei posse. Eu me tornei servidor público do Tribunal de Justiça de Pernambuco? Não, porque eu não tomei posse. Então, veja que da nomeação até a posse, você não é servidor público. Você só vai ser servidor público depois que você toma posse. Ou seja, você investe. Olha um termo, ó, investidura. Você investe. Aí sim, a partir daqui, você é servidor. Você é servidor. E você só começa a ganhar o cacau depois de entrada em exercício. Professor, se eu for nomeado e não comparecer, eu vou ser demitido? Não. Vai ser exonerado? Não. Simplesmente o ato de sua nomeação vai ser considerada sem efeito. É como se você nunca tivesse sido chamado. Ah, apareceu não? Chama o próximo. Apareceu não? Chama o próximo. Entendeu? Ficou claro? De boaça. Então, muito cuidado aqui com os prazos, muito cuidado com essa questão de forma de provimento, forma de investidura que a banca pode cobrar de você. Beleza? Show de bola? Pronto. No próximo bloco, vamos tratar da nomeação, vamos tratar das formas derivadas de provimento, que a nomeação é a forma originária, né? Vamos só para você ver aqui, ó. Só aquela palhinha, ó. Nomeação é a forma originária de provimento de cargos. Eu tenho a forma originária. Aí, ó. E eu tenho as formas de provimento derivadas, que é o que a gente vai estudar. Olha só, já está vendo aí? Cada uma dessas tem características próprias, dicas próprias, e eu digo a você, se eu fosse chegar hoje, dizer qual vai ser a questão da sua prova, eu vou colocar aqui. Essa questão da sua prova. Pronto. Se eu disser assim, se você chegasse para mim e dissesse, professor, eu estudo o quê? Pronto, estuda só isso aqui. Só tem tempo de estudar só isso. Eu só estudava isso aqui.
Beleza? De boa? A gente vai ver isso. Eu vou trazer um bisuzaço que você nunca... Ó, você vai assistir essa aula e você não vai precisar assistir outra, porque só com o bizu que eu vou lhe dar, você vai se deparar com a questão e vai dizer, ah, sim, essa banca tá querendo me enganar. Vai nada. Beleza? Te vejo lá. Corre!